3h30 da tarde foi divulgada hoje a nova pesquisa Genial Quest com a intenção de voto para a presidência da República. O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o intervalo de confiança de 95%. A gente te mostra os números aqui no nosso telão. Primeiro turno, o ex-presidente Lula levaria com 44% dos votos, dentro da margem de erro. Na sequência, vem Jair Bolsonaro, atual presidente da República, 32%. Ciro Gomes, 8%. Simone Tebet, 3%. Pablo Marçal, 1%, assim como Vera Lúcia, do PSTU. Indecisos são 6%, brancos, nulos ou não votam são 5%. Os candidatos Felipe Dávila, do Novo, Emael, do Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil, Léo Péricles, do Unidade Popular e Roberto Jefferson, do PTB, não pontuaram. A pesquisa também fez uma simulação de segundo turno. A gente também vai compartilhar os dados com vocês. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista levaria com 51% dos votos. Bolsonaro, 37%, 4% se dizem indecisos. Brancos, nulos ou não votam são 9%. Bom, essa foi apenas uma das pesquisas divulgadas nesta semana. Outras virão. Quinta-feira, por exemplo, é dia de Datafolha. Há muita expectativa, porque já vai começar a mapear também o efeito do debate da Band do último domingo, o efeito em tempo mais prolongado também sobre a propaganda de rádio e TV, né? Vimos aí, Genial Quest, portanto, coloca Lula do PT com 44% no primeiro turno, Bolsonaro 32%. A gente vai conversar sobre esta e outras pesquisas com o cientista político da consultoria Tendências, o Rafael Cortes. Cortes, bem-vindo por aqui, boa tarde para você. O que a gente nota é uma estabilidade dos dados dessas pesquisas, né? Estou falando tanto da Genial Quest, quanto também da IPEC, que a gente trouxe os dados aqui mais cedo ao longo da nossa programação. Até que ponto isso é relevante ou não para as campanhas de Lula e Bolsonaro, hein? Boa tarde, Isabel. Um prazer estar conversando mais uma vez com você. Nessa conjuntura relevante, né, um volume de pesquisas crescentes, e isso vai aumentando a ansiedade em relação ao cenário eleitoral. Como você bem apontou, a estabilidade parece ser a marca do atual cenário. É bem verdade que a gente ainda precisa de um tempo para começar a captar melhor os efeitos do horário eleitoral, dos debates, das sabatinas, enfim, do aumento da comunicação que os candidatos realizam quando a campanha de fato começa. Agora, essa estabilidade não pode esconder o fato de que os pequenos movimentos podem resultar em grandes impactos. Por exemplo, você acabou de mostrar a simulação do primeiro e do segundo turno. Agora, tem uma incógnita, né? Essa eleição acaba no primeiro ou no segundo. As pesquisas quase todas estão dando dentro da margem de erro. Então, a gente não tem uma segurança se nesse momento a eleição fosse realizada, qual seria o momento do seu término, se primeiro ou segundo turno. Daí que mesmo esses movimentos menores, que aparentemente não são relevantes, ganham uma importância muito grande para a gente analisar o cenário e antecipar o que pode vir aí nas próximas propagandas, enfim, na continuidade do debate. Se a gente for ver também, né, o elemento Ciro Gomes, nessas mudanças singelas que você comentou por trás da estabilidade, é algo que chama a atenção, porque ele conseguiu crescer um pouquinho, né? É bem pouquinho, é verdade. Mas, se a gente for analisar, por exemplo, a pauta do debate do último domingo, Ciro Gomes foi visto como alguém que teve um bom desempenho, assim como Simone Tebet. E são candidatos essenciais, né, nesse xadrez político das eleições, porque os líderes das pesquisas têm interesse de tirar votos dos dois para conseguir, no caso de Bolsonaro, jogar para o segundo turno e, no caso de Lula, vencer no primeiro turno, né? O que dá para a gente entender desse ligeiro crescimento do Ciro Gomes e dá para se projetar que a partir do mapeamento do efeito do debate e das propagandas de rádio e TV, né, com mais dias sendo mapeados, a gente pode ter um aumento desses candidatos que estão ali na retaguarda?
Isabel, como de costume, você foi no ponto, né? Basicamente, o efeito do restante da campanha vai ser o tratamento que as campanhas favoritas vão dar ao eleitorado, que nesse momento sinaliza Ciro ou Simone Tebet ou qualquer outro nome que não sejam os dois com mais intenção de voto nesse momento. Então, curiosamente, me parece que cada vez mais as campanhas, se sentindo seguras de que elas estão no segundo turno, elas vão começar a tentar tirar voto tanto do Ciro quanto da Simone Tebet. O que é desafiador para esse cenário? Esses candidatos, eles já têm uma imagem muito consolidada, tanto Lula quanto Bolsonaro. E esse eleitor não polarizado, né, que não escolheria nesse momento nenhum dos dois favoritos, é um eleitor que realmente tem uma dificuldade de fazer essa opção. É aquele eleitorado que realmente não queria estar votando nem Lula, nem Bolsonaro, e em algum momento esse eleitor vai ficar confrontado. Eu faço a minha intenção de voto preferida, tá? Ou eu eventualmente antecipo e faço o tal do voto estratégico, ou como fica costumeiramente no debate, o tal do voto útil. Eu acho que essa parte da campanha final vai ser importante para esse aspecto. À medida que Ciro e Simone Tebet cresçam, pode ser um crescimento importante, mas não vai ser um crescimento que vai tirar Lula e Bolsonaro do favoritismo. Daí que a gente vai ter realmente um xadrez bem delicado para acertar o tom dessas campanhas. Cortez, e tem um ponto que é interessante, né? Porque se a gente for analisar para que lado vai esse eleitor de Simone Tebet, o eleitor de Ciro Gomes, né? Algumas pesquisas têm mapeado esse efeito também. E aqui eu estou falando genericamente, é claro, não vou nem citar pesquisa A ou pesquisa B, mas é uma movimentação que tende a ir muito mais para o ex-presidente Lula do que para o presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo. Isso é natural, né? Porque se o eleitor já estivesse satisfeito com o desempenho do governo, ele já teria a opção de dar a continuidade para o presidente Bolsonaro. Então, se nesse momento ele não escolhe o governo, já é um sinal de alguma coisa. E essa alguma coisa, esse fenômeno político, é uma percepção de que o presidente Bolsonaro não fez um trabalho que lhe colocasse a oportunidade de ter um segundo mandato, que não justificasse que o eleitor, mais uma vez, manifestasse o seu voto. Então, se isso for verdade, o maior desafio para puxar esse voto não polarizado, né, vem da campanha à reeleição. Ela conta com um trunfo. Né? E qual é esse trunfo? Os indicadores econômicos ligeiramente vão mostrando alguma melhora. Daí, se o governo conseguir pelo menos empurrar essa campanha para o segundo turno, ele tem mais tempo. Isso pode ajudar nessa tentativa que, inglória, não será fácil para o presidente fazer essa reversão. Quando a gente olha historicamente, quem no início de setembro, final de agosto, início de setembro, estava na frente, em geral ganha as eleições no resultado final, por isso o esforço vai ser bastante grande por parte do governo. E é interessante porque cada lado avalia a pesquisa conforme sua ótica, obviamente, né? Do lado dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, a avaliação deles é, inclusive, duvidar das pesquisas. E é interessante porque as pesquisas, na maior parte, elas têm seguido uma linha lógica muito clara, né? Elas têm apresentado um nível de coerência, mas ainda assim, os aliados do presidente Jair Bolsonaro não acreditam nesses resultados. O que eu ouvi de alguns aliados é que eles, inclusive, ainda apostam numa vitória do presidente Jair Bolsonaro de primeiro turno, né? E aí tem muito da retórica também que acontece por trás, principalmente em relação à segurança do nosso processo eleitoral, aquilo que a gente já está acostumado a ouvir do lado do presidente Jair Bolsonaro, né? E do lado do PT, a questão da estabilidade também, ela é positiva e é negativa, né? Porque mostra que eles também não estão conseguindo ali alavancar em públicos que eles já poderiam ter conquistado. Eu queria te ouvir sobre esses gargalos. Quem são essas pessoas? Quem são esses eleitores a serem conquistados? Eles ficam no Sudeste? Qual é a renda deles? Qual é a religião deles? Já que religião
é um fator importante nessa eleição também? Eu diria que os dois maiores atributos, né, para a gente definir onde a eleição, definir talvez uma força de expressão, né, para a gente tentar entender para onde vai essa eleição, me parece a seguinte combinação: esse eleitor que é mulher, baixa renda e evangélico. E eu me refiro a essas três características porque elas são quantitativamente importantes e porque, de alguma maneira, elas representam os calcanhares de Aquiles das diferentes campanhas. E aí eu me refiro a Lula e Bolsonaro. O presidente Bolsonaro com maior dificuldade de entrar no eleitorado de baixa renda e entre as mulheres, e o presidente Lula com dificuldade, o ex-presidente, perdão, com dificuldade de lidar com o eleitorado evangélico. Então, acho que é dessa combinação, né, é que vai sair se a gente vai ter primeiro ou segundo turno num primeiro momento. E agora é importante, você mencionou na sua pergunta a questão das pesquisas, enfim, elas têm naturalmente uma margem de erro, não quer dizer que o que as pesquisas estão mostrando hoje vai se realizar nas urnas. Para isso existe a campanha. Agora, o que acho que qualitativamente dá para a gente pegar é que a reeleição do presidente Bolsonaro precisa ser construída. O eleitor começa a campanha querendo trocar. Se vai encerrar a campanha desse jeito, aí são outros 500. Mas certamente acho que isso a gente consegue captar pelos diferentes institutos de pesquisa. E isso se manifesta na propaganda de rádio e TV, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para a presença de Michele Bolsonaro na propaganda do presidente Jair Bolsonaro, não é qualquer presença, né? É um tempo de exposição bastante longo e ela fala justamente com o público do eleitorado feminino evangélico. Do lado do ex-presidente Lula, me parece ainda mais difícil atingir esse público específico porque ele não tem o elemento Michele Bolsonaro. O que na sua avaliação, dá para o PT apostar para conseguir tentar disputar esse eleitorado com o Bolsonaro? A estratégia ótima do ponto de vista petista é pegar, por exemplo, esse eleitor, que ele é mulher, baixa renda e evangélica. Entre essas características, esses atributos, o PT chamar a atenção para a importância da questão da renda, né, como o grande motivador do comportamento eleitoral. Isso porque ajuda a explorar politicamente o quadro de inflação ainda elevado, isso porque ajuda o eleitor a retomar a lembrança das antigas administrações petistas, que foram marcadas pelo sucesso em termos de política social. Então, a ideia é que a campanha possa pegar o eleitor que é recortado por diversos estímulos e cada partido vai tentar colocar uma mensagem que chame a atenção para aquilo que lhe favorece. Você mencionou muito bem, a estratégia da reeleição passa por mobilizar símbolos também para tentar atingir esse eleitor. É por isso que campanha faz diferença. Ainda que as mudanças sejam marginais, mas uma eleição tão disputada, marcada por uma batalha de rejeição tão alta, faz muito sentido que os partidos façam todos esses esforços e que a gente siga acompanhando diuturnamente esse processo, porque está muita coisa em jogo. Por exemplo, se vai terminar no primeiro ou no segundo turno. Exatamente, a gente não tem como prever isso ainda e são muitos fatores envolvidos. Inclusive, um fator para a gente fechar esse nosso bate-papo, que é o fator digital. Estamos vivendo uma guerra digital também nessa eleição. Isso já era esperado, isso não é de hoje. A diferença é que lá em 2018, quem soube usar mais esse espaço foi justamente o então candidato Jair Bolsonaro, que com pouquíssimo tempo de TV conseguiu fazer frente ali na propaganda nas redes sociais e usar isso, né? Chama até a atenção a dificuldade que os outros partidos têm de preencher esse mesmo ambiente digital e o próprio Partido dos Trabalhadores, né? De ter ali uma estratégia que faça páreo à estratégia dos bolsonaristas que já estão nessa há muito mais tempo. Mas eles estão tentando. O André Janones é uma pecinha ali que veio para somar aos petistas nesse
sentido para tentar fazer frente. E hoje tivemos o factual interessantíssimo, né, do domínio ali do bolsonaro.com.br. As informações que circularam foi de que o preço que se paga pelo domínio não foi pago, né? Essa dívida aí não foi paga, e aí o domínio ficou em aberto, e quem foi lá e rapidamente assumiu esse domínio foi um grupo que não se sabe ao certo quem é, né, mas assumiu com vários ali ataques contra o presidente Jair Bolsonaro, então traz figuras do fascismo, entre vários outros elementos acusando o presidente Jair Bolsonaro, né? Essa guerra digital também pode ser decisiva nesse nosso cenário daqui para frente? Dá para a gente esperar que ela se acentue mais ainda? Dá sim, Isabel. Inclusive, eu vou usar, se você me permitir, o próprio debate organizado pelo Grupo Bandeirantes e outros veículos para a gente fazer essa reflexão sobre qual vai ser o peso das redes sociais ou do meio digital no processo político. Então, houve a realização do debate, tiveram temas super importantes que geraram polêmicas, que impactaram as redes sociais, mas cujo efeito, no final, no comportamento eleitoral, ele vai se dar justamente por essa dinâmica. O debate aparece, gera os eventos e aí eles são repercutidos. Então, tem uma espécie de complementariedade entre o que ocorre nos veículos tradicionais e a maneira como isso chega ao eleitor, muito intermediada pelas redes. E daí é que tem esse desafio das campanhas de tentar controlar, entre aspas, essa agenda, o que fica muito difícil num cenário de muita pulverização. O exemplo que você mencionou é só um desses, né, da tentativa dos partidos controlarem, enquanto possível, veículos, né, ou fontes de informação, dado que as pesquisas estão mostrando que elas são importantes. O eleitorado participa da política, entra no debate muito por meio das redes sociais. Numa eleição, de novo, tão apertada, essa dinâmica pode fazer com que um pequeno escorregão ou, eventualmente, um grande erro que os candidatos cometam tenha uma proporção maior. Por isso que as pesquisas mais importantes que vão aparecer aí, o efeito do debate, pode trazer esse fato novo. E do ponto de vista, por exemplo, da campanha de reeleição, houve claramente ali um aceleume em relação ao eleitorado feminino. Potencialmente, isso já vai aparecer nos próximos levantamentos. Dois lados, né? É uma necessidade de se dosar discursos e se dosar improvisos, já que tanto o presidente Jair Bolsonaro como o ex-presidente Lula, eles gostam de um improviso, e é aí que os dois podem escorregar realmente. A gente viu isso acontecendo em diferentes proporções, mas dos dois lados, com falas referentes às mulheres. Rafael Cortes, cientista político, muito obrigada, Rafael. Até uma próxima. Eu que agradeço, Isabel, fico à disposição. Uma boa tarde a quem está nos ouvindo. Boa tarde.